E aí, fãs de O Cavaleiro dos Sete Reinos, tudo bem com vocês? Beleza? Vocês estão felizes, né? Oh my God! Uau! Tá chegando aí o último episódio. E aí, fãs de The Witcher, vocês estão bem? No, God! E aí, fãs de A Casa do Dragão, vocês estão bem? No, God, please, no! No! E aí, fãs de O Morro dos Ventos Uivantes, vocês estão bem? No! No! Meus queridos heróis, o que tem a ver o Morro dos Ventos Uivantes, A Casa do Dragão e The Witcher com o Cavaleiro dos Sete Reinos? Eu vou dizer pra vocês o que tem a ver. Nós vamos falar hoje sobre adaptações e o sucesso do Cavaleiro dos Sete Reinos. Tá no ar, Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais! Presta atenção aqui, essa manchete sobre The Witcher da quarta temporada. The Witcher, o real motivo do fracasso da quarta temporada. The Witcher se tornou uma das maiores decepções recentes da Netflix. Meu querido herói, minha querida heroína, isso aqui é uma verdade. Aqui o Observatório do Cinema tá falando completamente a verdade. Mas o real motivo do fracasso dessa quarta temporada de The Witcher é totalmente o oposto do sucesso do Cavaleiro dos Sete Reinos. Em The Witcher não tem fidelidade. Eu vou além. Em The Witcher, além de não ter fidelidade, que foi um dos motivos porque Henry Cavill saiu, nós temos ainda a cultura woke incrustada, sabe? Dentro, sabe? Entranhada, corrompendo a história que eles resolveram contar. Nós temos muitos problemas ali, além da mudança do protagonista, ok? The Witcher foi, sim, uma grande decepção. Estreou ano passado, acho que foi em outubro do ano passado. Eu dropei, Elvis assistiu inteiro. Eu sinceramente, dropei no 6º episódio. Eu ainda fui muito ainda, faltam 2 episódios para me terminar. Mas eu acho que eu não vou terminar. Inclusive aqui tem muitos vídeos falando sobre isso. Então, me desculpem os fãs de The Witcher, mas vocês perderam. Infelizmente, uma showrunner muito da Femimi está tomando conta de The Witcher. Enquanto ela estiver lá, não vai ter coisa boa não. E olhe lá, possivelmente essa série deve ser cancelada em breve. E o Cavaleiro dos Sete Reinos deve chegar a 13 milhões de espectadores. Palmas pro Sir Duck e pro Egg. Palmas pro Baelor, o Príncipe Baelor. Palmas para o George R.R. Martin, que está tomando conta desta série, assim, sabe? Do ladinho, cuidando desta série, fazendo a consultoria. É isso aí. A série está caminhando para se tornar a terceira maior audiência da história do HBO Max. A HBO divulgou os números de audiência de O Cavaleiro dos Sete Reinos, nova série da franquia Game of Thrones, de acordo com o canal. A produção está próxima de alcançar 3 milhões de espectadores por episódio nos Estados Unidos, considerando a audiência multiplataforma. Mas não é um dado que só a HBO trouxe, não, tá? Guarda um pouquinho aí. Pô, Tony, é House of the Dragon, é fantasia também. Tudo bem, você falou do The Witcher, que é uma fantasia e que foi um fracasso, mas House of the Dragon é Game of Thrones. Cavaleiro dos Sete Reinos é Game of Thrones, beleza? Então tá tudo bem, né? Não. Diferente de Cavaleiro dos Sete Reinos, House of the Dragon é lacrador. Sim, é uma série lacradora. Meus queridos, minhas queridas, sofre do mesmo problema de The Witcher. Showrunners lacradores, inclusive, estão brigando com o Martin, tá? Os caras estão brigando ali com o Martin. Showrunners lacradores, produção lacradora. Não é porque é Game of Thrones que você vai ter ali a isenção de ter produtores lacradores no meio, não. E eu digo mais, em O Cavaleiro dos Sete Reinos, eu acredito que também tem uns caras lacradores por lá. Porém, quando o Martin está perto, é meio diferente. E nem tô falando aqui que o Martin não é lacrador, mas ele já tá de saco cheio, ele vem falando isso, de tantas mudanças na obra dele, ok? A Casa do Dragão, olha só a notícia. Estreia da 2ª temporada foi 50% menor que episódio piloto. Eu trouxe essa matéria aqui que é para mostrar para você que nós, aqui do Heróis e Mais, já vínhamos conversando sobre isso
a partir do primeiro episódio da segunda temporada. Na segunda temporada, Elvis e eu apanhamos pra caramba aqui de uma galera que disse que a gente tava exagerando. Mas olha só, a Casa do Dragão, estreia da segunda temporada, foi 50% menor que o episódio piloto. Eu fiz questão de repetir aqui pra vocês. A primeira temporada é muito boa. Só que os caras, eles, sabe, eu espero que Cavaleiro dos Sete Reinos não sofra desse mesmo problema. Na segunda temporada, os caras dão um jeito de lacrar. Chegam executivos lacradores. Chega fulano lacrador, cicrano lacrador, o pessoal querendo sinalizar a virtude pra caramba, querendo, inclusive, colocar mais episódios pra encher linguiça. Tomara que o Cavaleiro dos Sete Reinos não sofra disso. Mas tá aqui, comprovado pra vocês, que a Casa do Dragão, mesmo sendo da mesma franquia, mesmo sendo Game of Thrones, tá aí um problemão. E a terceira temporada já teve estreia, a gente já fez aqui o react do trailer da terceira temporada. É um trailer bom, não é um trailer ruim, porém, vamos ver se eles vão conseguir nos entreter. A gente só quer isso, entretenimento. Quer passar sua mensagem? Passe. Mas nós queremos entretenimento. Queremos o que tá escrito lá no livro, beleza? E House of the Dragon sofreu do mesmo problema de The Witcher. Aí, pra dar um respiro, antes da gente falar dos ventos transantes, o Cavaleiro já tem uma das maiores médias de espectadores da história da HBO Max, meus queridos. E aqui, a fonte é da Variety, ok? O Cavaleiro dos Sete Reinos já figura entre as maiores estreias da história da HBO Max. Segundo dados divulgados pela emissora, a série registra média aproximada de 3 milhões de espectadores por episódio dos Estados Unidos, considerando a audiência multiplataforma via Variety, ok? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês dados da Nielsen. A Nielsen vocês sabem, né? Ela é uma das plataformas de informação de audiência mais confiáveis atualmente. E a gente vai trazer dados da Nielsen sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos já, porque é hora de falar do Morro dos Ventos Transantes. Olha só essa notícia aí, Morro dos Ventos Uivantes estreia com avaliação baixa no Cinema Score. Por quê, meus queridos heróis? É isso aí, você acertou. Acertou, miserável. O mesmo problema de House of the Dragon. O mesmo problema de The Witcher. Falta de fidelidade. E recentemente a gente falou sobre a diretora, a Emerald Fennell. Essa mulher que confessou recentemente em entrevista que ela, sim, fez o filme pensando nos problemas dela, na visão dela, no que ela sentiu ao assistir o filme quando era mais jovem. Então ela não quis saber da fidelidade ao livro. Ela não quis saber da fidelidade dos personagens, a essência de cada personagem ali, aquilo que deixou as pessoas apaixonadas quando leram o livro. Ela não quis saber de nada disso, ela quis saber dela, do que ela sentiu e da sua interpretação do conto. Ou seja, ela não pensou em você, fã, assim como a showrunner do The Witcher não pensa nos fãs, assim como os showrunners de A Casa do Dragão também não pensam nos fãs. Diferente do Cavaleiro dos Sete Reinos, que quando você lê o livro, pelo menos esse primeiro conto, você enxerga muita fidelidade ali. Além da fidelidade, claro, eles melhoram algumas coisas, eles potencializam algo que ficou ali um pouco ambíguo no livro, eles potencializam, melhoram na série. E eu não tô dizendo aqui que a série é perfeita, tá? Mas do que a gente vem assistindo há alguns anos, fora a série do Pinguim, fora a Lista Terminal, que eu gostei demais, fora Reacher também, que eu gostei demais, e tem outras séries que a gente gostou, mas se tratando de fantasia, Cavaleiro dos Sete Reinos arrebentou com tudo que a gente vem assistindo nos últimos tempos. E a matéria fala os desafios de adaptar clássicos para o cinema e o impacto na percepção do público. Respeito à fonte versus liberdade criativa. Presta atenção nisso aqui, tá? Escuta só. Vou pedir pro editor até colocar na tela aí para você ler. A liberdade criativa também é necessária para inovar e atrair novas gerações. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Alguns diretores buscam interpretar o clássico sob uma nova luz, mas essa estratégia nem sempre funciona, entendeu? É o caso do Morro dos Ventos Uivantes, The Witcher e A Casa do Dragão.
Quando a essência do original é sacrificada, a conexão emocional e a compreensão da obra podem se perder, gerando uma sensação de insatisfação. Nesse cenário, o desafio está em equilibrar fidelidade e inovação sem comprometer a alma do texto. É importante que produções de adaptações clássicas tenham clareza do seu objetivo, preservar o que há de mais valioso na obra ou criar uma nova leitura. Quando esse equilíbrio não é atingido, o resultado pode ser uma obra que, apesar de visualmente impactante, não consegue conquistar o público ou os críticos. House of the Dragon é visualmente impactante. The Witcher também é visualmente impactante em alguns momentos ali, né, nas lutas do Geralt e tal. O Morro dos Ventos Uivantes também é visualmente impactante. Tem algumas coisas ali que a gente gostou pra caramba. Mas esse ponto aqui, quando a essência do original é sacrificada, a conexão emocional e a compreensão da obra podem se perder. E nessas 3 obras, elas se perderam. E no Cavaleiro dos Sete Reinos, não se perdeu. Olha só o teaser, que tem apenas 1 minuto e 2 segundos, de Cavaleiro dos Sete Reinos. O episódio final. Preview. Olha só quanto de audiência tem aqui neste canal no YouTube de Game of Thrones e HBO. Uma collab que eles fizeram para postar esse teaser. Um teaser de 1 minuto. Tem 1,9 milhões de visualizações há 5 dias. E 35 mil likes. É isso, meus queridos. É isso. Isso é sucesso. O Cavaleiro dos Sete Reinos é sucesso. E vamos lá para Nielsen, para comprovar aqui o que eu tô dizendo. A série O Cavaleiro dos Sete Reinos continua provando a imensa força de sua franquia na televisão. O 5º episódio da primeira temporada atingiu um novo e impressionante recorde de audiência para a produção, apresentando uma grande batalha em escala épica e culminando em uma morte devastadora. Quem assistiu aí, né, sabe quem morreu. O capítulo conseguiu atrair a atenção de milhões de fãs. De acordo com os dados oficiais divulgados pela Nielsen e pela Warner Bros. Discovery, o 5º episódio alcançou a marca de 9,2 milhões de espectadores multiplataforma, apenas nos Estados Unidos. Apenas nos Estados Unidos foram quase 10 milhões de espectadores. Juntando o mundo inteiro, quase 13 milhões de espectadores. Meus queridos, The Witcher, Os Ventos dos Morros Bolantes, Siriricantes, Transantes e também A Casa do Dragão são fracassos que trazem algo em comum. O egoísmo dos seus criadores de não apresentar uma obra feita para os fãs. A ideologia na cabeça desses criadores, desses produtores, fazem com que eles pensem mais neles do que na obra. E pior, essa ideologia também faz com que eles desrespeitem a obra original. E o resultado de tudo isso são prejuízos e muitos prejuízos. Deixa seu comentário, meu querido herói, minha querida heroína. A gente se encontra domingo, às 10 horas da noite, para uma live especial sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos. Elvis e eu e convidados estaremos lá para debater sobre os 5 episódios e vamos assistir ao vivo junto com vocês o episódio 6, o episódio final de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Te espero lá. Não esquece de compartilhar, comentar aqui e deixar o like. Um abraço do Tony. E não esquece, você também é um herói, você também é uma heroína. Está no ar, Heróis e Mais.